Então, pessoal, agora a gente vai ali para pergunta 16, que ela tem uma particularidade que eu estou verificando ainda. Mandei uma mensagem para o professor, mas como ele é uma pessoa bastante ocupada, às vezes ele demora um pouquinho para responder. Então, vamos fazer ali como eu imagino que seja, né? E talvez até uma forma de fazer a gente pensar um pouquinho. Então, aqui nesse exercício 16, ele pede para trazer o nome do cliente, para trazer um ponto, o nome do cliente de novo e depois o nome da cidade. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu imagino que aqui ele queira outra coisa, mas vamos fazer da forma como está no enunciado para que fica dentro do que é pedido, né? Então aqui ele pede para a gente trazer essas informações. A gente só vai dar uma olhadinha no diagrama aqui primeiro, porque a gente vai ver ó, que aqui tem essa tabela customer, que é o cliente, né? Tem o endereço e a cidade. A gente viu que ali no exercício ele pede o nome e a cidade. Mas para a gente chegar na cidade, a gente tem essa tabela de endereço aqui no meio, que é de address, né, que a gente vai poder, tem que passar por ela. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai identificar o que se pede, quais são os dados que tem que ser trazidos lá para cá, que é o nome do cliente, de novo o nome do cliente e a cidade, né, que são coisas em tabela diferente. Então, nome do cliente ali, ó, first name, e a cidade está lá embaixo, city. O nome da entidade da tabela é city, mas também o campo que tem o nome da cidade também tem o nome de city. Então o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai fazer isso, ó, select, aí a gente vai trazer aqui, vamos chamar o cliente, né, a tabela customer de C, e vamos pegar, então, olhando ali, conferindo, né, só para ver mais uma vez, só para ficar bem lembrado, ó, customer, nós vamos chamar de C e vamos pegar o first name, ok? Vamos lá, C first underline name, aí a gente dá uma vírgula, certo? E agora vamos ao próximo campo que ele quer de novo o nome do cliente. Então depois a gente volta aqui para fazer mais um detalhe, mas por enquanto a gente vai fazer isso, c.first first name. E por último ele pede o nome da cidade, que a gente já viu lá embaixo na tabela city, que o nome do campo também é city, ok? Beleza. Ele pediu isso, esse campo first name duas vezes, o nome do cliente. Aí a gente vai buscar essas informações da onde? A gente precisa da tabela customer, que está aqui, e da tabela city, que está aqui. Mas nós temos uma tabela aqui no meio, que é a tabela address, que a gente precisa fazer um vínculo com ela, senão a gente não vai conseguir, né? Então a gente vai mencionar no from o customer, o address e o city, ok? Vamos lá então. From, aí gente, você deixa eu notar bem se ficar bonitinho, né? From customer, vírgula, address, vírgula, city. Certo? São essas três. A gente pode colocar uma em cada linha para ficar uma visualização melhor, né? Para a gente ter uma facilidade aqui para ler o que se pede. Então o customer, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar ela de as C, ela vai responder por C. E a address, ela vai responder por A. E a city, a gente pede para ela ser respondida por CI. Nós já temos um C lá em cima, então temos que ter uma diferença aqui, né? Então, CI. Beleza. Lembrando que ao final, tanto da instrução do select, né, que a gente separa os campos que a gente quer por vírgula, né? Como vocês estão vendo ali, ó. Certo? Mas o último lá não, o último é só um espacinho. A mesma coisa é aqui, né? Então, se tem mais um vírgula, mais outro vírgula, acabou, ok. Aí aqui então a gente começa a verificar as condições, que é o where, ok? O que a gente tem que verificar? Nós temos que fazer uma verificação de quais campos
são em comum entre essas três tabelas, ou seja, o que é chave primária e o que é a chave estrangeira, ok? Então, já começando lá em cima, né, no Customer, a gente vê aqui, eu vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Aqui nós temos a chave primária aqui, ó, tem uma chavezinha aqui do lado, Customer ID é uma chave primária. E aqui nós temos uma chave estrangeira, tá vendo ali, ó, do Address ID. Address ID é a chave primária da tabela Address. E assim também nós temos aqui dentro da tabela Address, nós temos o City ID, que é uma chave estrangeira, né, que é aquela FK. E aqui é uma primária na tabela City, ok? O City ID. Então a gente vai fazer as verificações da seguinte forma. Vamos ver o seguinte, olha, o Customer tem o Address ID, né? Customer.addressID é igual a addressID.addressID, e a mesma coisa aqui na tabela address.cityid é igual a tabela city.cityid. É isso que a gente vai escrever lá no where para poder fazer isso funcionar, ok? Então vamos lá. Primeira conferência que a gente vai fazer aqui é essa aqui, ó. Customer, que a gente vai chamar de C, né? Porque não precisa escrever a tabela inteira. E a gente vai pegar a chave estrangeira da tabela address, que é o que? Address ID, que é o nome do campo, vai ser igual lá na tabela address ao address ID. Beleza? Só que as verificações não param por aí. Eu tenho que combinar com mais uma outra verificação. É onde a gente usa o AND, né? Porque isso aqui quer dizer, olha, seleciona esses dados nessas tabelas onde isso é igual a isso e agora vamos lá. Agora a gente vai fazer a verificação na tabela address, certo? O que tem na tabela address que vai coincidir lá com a tabela city? O que vai coincidir lá? Vai ser isso aqui, ó, tabela address, city ID, e na tabela city o city ID, ok? Então vamos lá. Então address ponto city underline ID é igual a tabela city, certo? Igual ao city ID, ok? É isso que ele está pedindo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui lá no pgadmin para ver como é que fica. Eu escolhi escrever nessa tela preta aqui para que a letra fique maior e o visual fique mais facilitado para vocês, tá? Então eu coloquei aqui, ó, mesmo que eu escrevi naquela tela preta lá, eu copiei e colei aqui e vou selecionar e dar um F5 e deu errado. É bom que tenha dado esse erro, porque vai acontecer com vocês e a gente tem que aprender como resolver, certo? Então vamos ler o que deu ali, ó. Error, coluna cfist name 2 not exist. Então quer dizer, não tem essa tabela. Então a gente vai lá no código, olha o que eu fiz de errado ali. Agora é para dar certo. Faltava um R ali. Então selecionamos e rodamos ali, ó. Então tive que fazer uma pausa meio rápida, mas a gente já retornando aqui, né? Eu coloquei aqui de volta no pgadmin para a gente entender como é que isso vai funcionar na prática, né? Qual é o resultado que isso traz. Então eu executei a query, né? Ela retornou aqui então o nome do filme, certo? E aliás, o nome do cliente tá aqui, first name tá aqui, essa é a primeira coluna. Aí eu trouxe o first name novamente, está aqui, e a city, que é por último aqui. O professor ele colocou um ponto ali, né?
Se a intenção dele era solicitar que a gente fizesse uma concatenação, a concatenação a gente faz assim, ó, concate, que é para juntar um campo e mais um texto, né, uma string fixa, alguma coisa, a gente pode fazer assim. Então eu fechei aqui, né, vamos concatenar esses dois campos, porque ele mencionou aqui duas vezes o nome do cliente, ó, com um pontinho lá no meio. Então se eu fizer assim, funciona? Funciona. Ele está executando a query, trouxe ali, ele trouxe o nome do cliente duas vezes ali, tá vendo? Ó, um do ladinho do outro. Só que aqui ele ainda pediu um espaço e um ponto e mais um espaço. Como é que a gente faz isso? Então aqui dentro dessa string, dentro dessa sentença aqui de concatenação, nós temos a vírgula, né, que separa os campos, certo? Tá assim, ó. O campo firstName duas vezes separado por vírgula. Então a gente coloca mais uma vírgula e no meio aqui a gente coloca uma string fixa, que é um espaço, um ponto e outro espaço. Então isso aqui não é um campo, o campo é aqui, ó. O campo ele não pode estar entre aspas, e uma string, né, fixa, um texto fixo, ele está entre aspas, ok? Então se a gente rodar agora, nós temos então Jared e a cidade. Beleza, se isso foi intencional, o problema está resolvido. Eu vou deixar o exercício assim, né? Porque é como pede ali no nome. E o pipe ali é o delimitador de campo, né? Então está feito. Basicamente o exercício 16 é isso daqui. A gente fez a comparação entre a tabela custom, a tabela address e depois a tabela address com a tabela city. E daí fechou. Sempre lembrando de colocar um ponto e vírgula no final, né? Porque senão na próxima execução do outro exercício em sequência já vai dar problema. Então terminou uma sentença, né, um SQL, daí já coloca um ponto e vírgula para finalizar aquela sentença.